Olá, cuidado com as aparências. É sobre isso que vamos meditar. Sou o pastor Almir Marcos Mauruto, pastor presidente da Igreja Batista Adoração e Vida, e o meu sincero desejo é que você venha ser abençoado com essa meditação. Marcos capítulo 1, dos versículos 1 a 8, diz assim: Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías: Enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. Vós que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, façam veredas retas para ele. Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados. A ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém, confessando os seus pecados. Eram batizados por ele no Rio Jordão. João vestia roupas feitas de pelos de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. E esta era a sua mensagem: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. A vinda do Salvador nessa terra, sem dúvida, é o maior de todos os eventos que já aconteceu neste planeta. E este evento, ele era muito aguardado pelo povo de Israel, pelos judeus. E esse texto, então, ele fala, Isaías, na verdade, está profetizando daquilo que ia acontecer e que Deus enviaria, então, alguém para preparar, então, o caminho do Senhor. Essa profecia, meus irmãos, ela foi proferida aproximadamente 700 anos antes de Jesus se manifestar nessa terra. Eu fico pensando como o povo judeu, nesses 700 anos, todas essas gerações, imaginavam como seria essa pessoa que iria preparar o caminho do Messias, o caminho do Salvador. Como seria esse homem que iria preparar o caminho daquele que ia dar redenção para Israel. Glória a Deus. Então eu fico pensando aqui como é que eles imaginavam, como que seria esse homem. Bom, por ser uma função grandiosa, maravilhosa e única, então vamos pensar um pouco aqui com a cabeça daquele povo. Quem é que vai então preparar esse caminho? Deverá ser alguém muito conhecido, muito respeitado, e uma pessoa que tenha então um bom conhecimento, que seja culto também. A profecia era bem clara. E Marcos capítulo 1, versículo 2, a parte B do versículo diz assim: Enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. Era o mensageiro de Deus, alguém enviado por Deus. Então, se alguém enviado por Deus, ele virá a nós, como vai ser essa pessoa? Como que ela será? E chega o tempo de acontecer, a profecia, porque tudo aquilo que Deus profetiza acontece no tempo que Deus determinou. Então, Marcos capítulo 1, versículos 4, e depois nós vamos pular para o versículo 6. Então, o versículo 4 diz: Assim surgiu João, batizando no deserto. Primeira questão: por que no deserto? E por que não na cidade?
Bom, vamos para o versículo 6. João vestia roupas feitas de pelos de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. Meus irmãos queridos, eu quero destacar aqui que naquela época já existia a seda. Já existia naquela época panos de ótima qualidade, não comparados aos de hoje, mas tinha ótimos panos. Você pode imaginar a figura de João Batista? Você pode imaginar roupas feitas com pelos de camelo. Você pode imaginar, então, esse homem almoçando? Vamos pensar um pouco aqui com a nossa cabeça. Um prato cheio de gafanhoto e um potinho de mel. Não sei se ele misturava o mel no gafanhoto, o que ele fazia, mas ele comia gafanhotos e mel silvestre. Tente imaginar se João aparecesse hoje em dia. Tente imaginar. Quem são hoje, aos olhos das pessoas, eu diria até aos olhos dos cristãos, os maiores homens de Deus? Aqueles que mais são usados por Deus nos dias de hoje. Porque quando João aparece, ele não aparece como um homem imponente. Sabe, ele não aparece com roupas finas. Ele não aparece como representante de um Deus maravilhoso e santo. Ele aparece numa forma muito, muito simples. Por isso é que eu pergunto, como seria nos dias de hoje, se estamos esperando alguém que vai preparar o caminho, aquele que vai preparar aquilo que Deus está trazendo para nós, como vai ser essa pessoa? Sabe, meus irmãos, aos olhos de Jesus Cristo, como que era João Batista? Lucas capítulo 7, versículo 28 diz assim: eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher não há ninguém maior do que João. Isto aos olhos do nosso Senhor Jesus Cristo. Não há ninguém maior do que ele. Nascidos de mulher, ou seja, dos homens desta terra, não há ninguém que era maior do que ele. E por que então que ele não apareceu de uma maneira diferente? Por que ele não apareceu de uma forma que ia impactar aquelas pessoas? Porque Deus, meus irmãos, ele é o Todo-Poderoso e ele faz do jeito que ele achar melhor. Ele faz do jeito que achar melhor. A apresentação de hoje, ou a apresentação de João nos dias de hoje, não traria nenhum impacto. Nenhum impacto. Talvez aqui, alguém pudesse dizer, quem é esse coitado? Sabe, meus irmãos, quem estamos esperando? Quem é que nós estamos esperando? Se estamos esperando alguém de Deus, com características que achamos que deve ter, isso pode ser muito perigoso para nós. Quando nós achamos que estamos esperando alguém, mas com as características de que eu acho que ele deve ter. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13, ali o apóstolo Paulo fala algo muito importante. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isto não é de se admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos
finjam que são servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Sabe, meus irmãos, até Satanás ele pode se passar por anjo de luz. Tem muitas pessoas que estão se impondo. Elas estão se impondo para poder, de alguma forma, impactar as pessoas. E nós vemos aí os apelos que tem, né, no nosso país e em muitos países, os apelos e como aquelas pessoas se apresentam. Sabe, meus irmãos queridos, quem é que nós estamos esperando? Cuidado para não ser enganado com as aparências. Com alguém que pode se apresentar a você dizendo: eu sou servo do Deus Altíssimo, eu sou representante de Deus, Deus mandou eu vim aqui, e não é nada disso. A aparência ela pode até impactar você. Deixe-me contar um testemunho para você. Na verdade, 2. Por 6 anos da minha vida eu tive um automóvel, um Fiat 147. Na época que eu tinha esse carro, então uma certa vez eu encontrei uma pessoa. E essa pessoa, nós conversando, e essa pessoa disse para mim: pastor, você não tem fé. Eu disse para essa pessoa: por que eu não tenho fé? Ele falou assim: porque você só tem um Fiat 147. Você é filho do rei, e por que você não tem algo melhor? Eu falei: porque eu acho que convém ao rei agora que eu tenha, então, o Fiat 147. Então ela disse para mim: se você tivesse fé, você ia ter um carro muito melhor do que você tem. Sabe, talvez a aparência que eu tivesse, o carro que eu tenho, ela não tem a característica daquilo que aquela pessoa acha que eu deva ter. Mas eu quero dizer uma outra coisa, meus irmãos. Primeiro, eu estava muito contente com aquilo que Deus tinha me dado. Só aprendi na minha vida a estar contente com aquilo que Deus me deu. Se era um Fiat 147, se ele estava me dando condição de pegar ônibus ou de andar de a pé, essa é a condição, louvado seja Deus, em nome de Jesus Cristo. Agora, um certo pastor, ele foi fazer uma visita ao complexo do Carandiru, quando ainda existia. Então ele estava lá andando dentro do Carandiru. Então, num dado momento, eles foram até a enfermaria. E naquela época que ele foi lá, a AIDS ela estava fazendo muitas vítimas. Hoje, graças a Deus, há um controle muito maior sobre essa doença. Mas naquela época não, e tinha muitas pessoas que estavam ali nas camas, ali naquela enfermaria, e na verdade eles estavam ali esperando a morte chegar. Então, quando eles estavam ali, a pessoa que estava junto com esse pastor, o pastor então ele viu uma senhorinha de idade, uma roupa muito simples, e ela estava um pouco abaixada e falando algo ao ouvido daquela pessoa que estava na cama. Então o pastor ficou um pouco curioso e perguntou então para aquele guia que estava mostrando para ele ali algumas coisas do Carandiru: quem é essa senhora e o que ela está fazendo? Então ele disse: olha, ela vem aqui e ela fala de Jesus para os internos, para aqueles que querem ouvir. E aqueles que recebem Jesus, então depois ela vem e ela recita a palavra de Deus dos seus ouvidos e canta louvores dos seus ouvidos, porque aqui não pode falar alto. Então tem que falar muito baixo para que ela possa então não incomodar os outros, mas fazer aquilo que Deus tinha chamado para ela fazer. Então ela falava muito baixinho no ouvido daquelas pessoas. Eu quero perguntar para você: quem é esta mulher? Quem é essa mulher? Você já viu ela na TV? Você sabe qual é o título dessa mulher? As aparências enganam, meus irmãos. Essa mulher é uma serva de Deus. Se não sabemos o nome, não importa. O Todo-Poderoso Deus sabe o nome dela.
Não se engane com as aparências. Cuidado com as aparências. Amém. Oremos. Maravilhoso e eterno Deus, pedimos sua direção maravilhosa, Pai amado, sobre nossas vidas, para que não andemos, Senhor Deus amado, buscando a aparência. O Senhor, quando quis, Senhor Deus amado, o Senhor usou uma mula para falar com um profeta. O Senhor, meu Deus amado, quando quis, usou uma criança para repreender o profeta. Senhor Deus amado e maravilhoso, Senhor, quando o Senhor quis, aquele que veio preparar o caminho do Senhor era um homem simples, que vestia roupas simples e comia uma comida muito simples. Mas dos nascidos de mulher não houve outro maior do que ele. Deus amado, nos ajuda a enxergar com os teus olhos, Senhor Deus amado, para que possamos, ó Deus de Israel, Senhor Deus, estarmos apercebidos de todos aqueles que queiram, de alguma forma, nos encantar com a aparência. Pedimos sua direção, agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Meu desejo é que Deus abençoe você. E um grande abraço da minha parte, em nome de Jesus. Amém.